Meus irmãos, boa noite, tudo bem? Já tem um tempo que eu não estou aqui desse púlpito. Gente, antes da gente levantar a oferta, eu quero compartilhar aqui com vocês uma palavra no coração que está no livro de Ageu. Eu não vou pedir para os irmãos abrir não, tá? Até porque a nossa hora está corrida. O livro de Ageu, a partir do capítulo 1, fala de um fato interessante aqui que é completamente pertinente ao ato que a gente vai fazer agora. O povo de Israel, vocês sabem, alguns que estudam a Bíblia conhecem, viveu durante 70 anos durante a escravidão na Babilônia. Depois desses 70 anos, eles regressaram a Jerusalém. Só que quando chegaram em Jerusalém, encontraram a cidade completamente devastada. As casas, tudo caído, derrubado, inclusive o templo do Senhor. Então o que aquele povo fez? Eles começaram a reconstruir tudo. Só que ao invés de começar a reconstruir pela parte principal, que era o templo, eles começaram a cuidar da própria vida, levantando as casas deles, cuidando da vidinha deles. Só que um fato interessantíssimo aconteceu. Eles trabalhavam, eles ralavam, no melhor termo da palavra, ganhavam o seu sustento, só que aquele dinheiro que eles recebiam não dava para nada. Eles ainda continuavam em estado de miséria, de calamidade. E eles reclamavam com Deus a respeito disso. Senhor, o que está acontecendo? A gente está trabalhando, a gente está fazendo a nossa parte, por que o Senhor nos abençoa? É justamente nesse momento que Deus levanta o profeta Ageu. Ageu fala o seguinte: vocês não estão prosperando porque vocês não estão cuidando da minha casa. Olha que profundo isso. Vocês ganham dinheiro, colocam esse dinheiro num saquetel, num saco furado, ele vai embora e vai continuar desse jeito enquanto a minha casa estiver em ruínas. No mesmo momento, o povo se mobilizou para poder levantar a casa de Deus. E diz a palavra que a glória da segunda casa ainda foi maior do que a primeira. Irmãos, eu não quero me aprofundar nisso, até porque eu vou me aprofundar mais a respeito dessa questão na pregação em si, mas há coisas nas nossas vidas que acontecem, fatos nas nossas vidas que estão completamente ligados a situações espirituais. Eu tenho plena certeza, se há pessoas aqui no nosso meio que trabalham, ganham o seu sustento, chega no final do mês, não dá para pagar mais nada, não sobra nem para pagar a conta. Se você não dizima, meu irmão, e você não oferta, você pode ter certeza que está diretamente relacionado, porque isso é um princípio básico de Deus. Você diz que ama a Deus, você declara que você ama o Senhor, você deu a sua vida a Ele, mas todo mundo sabe que amor não é por palavra, é por atitude. Como foi bem falado aqui pela pastora Andréa, Deus não precisa do teu dinheiro. Ele não está nem aí para o material, Ele quer a tua fidelidade. Ele quer a tua fidelidade. O ato de você doar na casa do Senhor, espiritualmente falando, tem assim, acontecem coisas extraordinárias. Eu tenho aqui grandes testemunhos para dar a respeito de oferta e de dízimo, só que eu perderia meu tempo aqui para falar a respeito disso. E eu peço ao Espírito Santo do Senhor que toque o teu coração essa noite para que levante pessoas realmente doadoras, pessoas que cooperem com a obra de Deus nesse sentido. Então eu vou pedir para a Regina dar os envelopes. Os irmãos que estiverem sendo movidos pelo Espírito Santo, isso também é muito importante. Não deem para tentar barganhar com Deus. Essa coisa de você dar esperando algo em troca, quebrou o princípio. Você tem que dar com espontaneidade, com coração, com devoção, com voluntariedade. A palavra do Senhor nos diz isso. Dar com alegria. Quando isso acontece, há uma semeadura que vai dar frutos abundantes. Isso daí, meu irmão, é bíblico, é certo e é eficaz. Eu quero orar pelas pessoas que de repente ainda têm algum tipo de barreira com relação a isso, para que isso seja quebrado e destituído agora em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esse teu povo,
Há pessoas aqui que eu sei que são dizimistas, que são ofertantes, ó Deus, fiéis na tua casa, mas há outras pessoas que provavelmente não são. Ainda tem uma barreira, ainda tem uma certa dificuldade com relação a isso. Por isso eu peço, Senhor, pelo poder do teu Espírito, não é pelo poder do meu convencimento, pela minha forma de falar, mas pelo poder do teu Espírito, Senhor. Que o Senhor, nesse momento, quebre as barreiras, quebre as cadeias, quebre esse jugo, meu Deus, que aprisiona o meu irmão de ser tremendamente abençoado pelo Senhor. Porque eu creio que o Senhor espera uma atitude desse irmão para que as portas dos céus realmente venham abrir sobre a vida dele. Pai, eu oro por isso e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Aqueles que já colocaram a oferta no envelope, por favor. Tem aqui o nosso diácono César. Agora sim, vamos para a palavra, amém? Meus irmãos, abram aí a Bíblia de vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 8, por favor. Nós vamos ler o texto a partir do versículo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ainda não acharam? Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 14. Antes de começar a leitura da palavra, eu vou orar. Senhor Deus, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer. Tu sabes, ó Deus, que eu não, por mim mesmo, não sou capacitado a fazer nada, mas pelo teu Espírito eu sei que tudo posso. Então, meu Pai, que todo eu, toda carne, toda vaidade, todo orgulho, toda soberba caiam por terra e que prevaleça, meu Deus, sobretudo o teu Espírito na minha vida. Que a tua palavra, meu Deus, ela não volte vazia, mas que ela produza, meu Deus, os efeitos ao qual ela foi lançada, será lançada essa noite, em nome de Jesus. Vamos lá, gente? Diz assim o texto do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 14. Acompanhem comigo a leitura. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhe perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tende olhos e não vedes? E tende ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Irmãos, esse texto ele acontece logo depois da segunda multiplicação dos pães. Eu não sei se vocês se recordam, né? Haviam 4.000 pessoas. Jesus ele reparte 7 pães e alguns peixinhos para uma multidão imensa. E o que aconteceu? Passado esse fato, eles entraram no barco deles para continuar a peregrinação pela Galileia. Eles iam para o outro lado do mar da Galileia. E aconteceu um fato interessante, porque os discípulos de Jesus eles ficaram preocupados pelo fato de não ter pão dentro do barco. Que interessante.
Depois de Jesus ter multiplicado tantos e tantos pães, de ter sobrado, inclusive, alguns cestos, eles esqueceram de levar e só tinha um pão dentro do barco. E eles começaram a discorrer a respeito daquela situação. Poxa, a gente vai começar essa viagem, a gente não tem só tem um pãozinho aqui para a gente comer, para a gente compartilhar entre nós. Aí Jesus, ouvindo isso, né, ele deu uma instrução para eles. Algo que não tinha a ver com o pão propriamente dito, mas algo que tinha um fundamento espiritual muito grande. Jesus disse para que eles não tocassem, né? Eles se abstessem de tocar no fermento dos fariseus e no fermento de Herodes. Só que vendo aquilo, os discípulos achavam que ele estava falando sobre o pão que eles esqueceram. Provavelmente ficaram ali discutindo um com o outro. Está vendo, Pedro? Pô, você esqueceu o pão. Não, não fui eu não, foi o André que esqueceu. Não, eu não estava responsável pelo pão. Quem estava responsável pelo pão era o Tiago. Então começou aquela discussão entre eles para saber quem era responsável em trazer o pão e por que não trouxe. E Jesus, vendo aquilo, ele dá um pito daqueles neles. Oh, vocês não estão entendendo nada? Vocês não estão sacando qual é da situação? Gente, eu não estou falando de pão. Eu estou aqui dando uma instrução espiritual para vocês, algo que é de valia para as suas vidas, e vocês estão desperdiçando isso, discutindo a respeito de pão, de matéria. Eu tenho coisas aqui mais importantes a tratar com vocês. Inclusive, se eu quiser pegar esse pãozinho aqui de novo e multiplicar, eu multiplico. Eu já não multipliquei uma vez, já não multipliquei duas vezes. Quem me impede? Quem impede Jesus de multiplicar a terceira vez? E eles ficaram ali preocupados com a questão do pão. E eu fiquei pensando a respeito dessa situação. Nós, muitas vezes, entramos dentro da igreja querendo uma resposta para os nossos problemas pessoais, respostas e soluções práticas. Não, eu tenho esse problema, não importa qual seja o problema, seja na família, seja na área financeira, seja na área sentimental, qualquer coisa pode ser o seu pão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O pão é justamente isso. É aquilo que te importa. É a tua necessidade para aquele momento. E às vezes a gente fica tão focado nessas necessidades, nesses problemas, que a gente passa por cima de certos direcionamentos de Deus para a nossa vida espiritual. Tem gente que só vem à igreja, meus irmãos, para resolver problema. Tem gente que só entra por aquelas portas ali para resolver problema. Aí sabe o que acontece? Muitas vezes o problema ele é resolvido. Eles dão as costas e não voltam mais. Lembra dos 10 leprosos? Né? Quando Jesus curou os 10 leprosos, quantos voltaram para poder agradecê-lo? Somente um. Somente um. As pessoas acham que igreja é fast food. Entra, nem entra no lugar, né? Está ali no drive-thru e pede, me vê aí um Mac Benção, uma porção de prosperidade financeira. E não esquece, por favor, de um copo bem grande de cura divina. Mas, Senhor, rapidinho, tá? Porque eu tenho pressa. Vocês estão rindo? É verdade, gente. Tem igrejas que acontece isso. A coisa tem que ser rápida. A solução tem que ser para ontem. Só que Deus não trabalha nessa forma. É lógico. Para certas situações, a própria palavra fala que Ele dá pão para quem tem fome. Ou seja, se é um caso de urgência muito grande, Ele vai providenciar. Ele vai prover. Mas em outras situações, Ele vai dar semente para o quê? Quem sabe? Semeia. E semente você sabe que leva um tempo até você plantar, até a semente germinar, até ela nascer, dar frutos. E tem problemas nossos que não vão ser solucionados do dia para a noite.
Tem problema. O que acontece? Eu sou de uma igreja que lida muito com famílias. Eu, particularmente, eu não lido diretamente com casais, mas a gente absorve alguma coisa, a gente ouve muita coisa. Eu tenho assim, uma grata sorte de poder participar das formaturas do MMI, porque eu sou do Ministério de Louvor, então eu faço louvor e estou aqui, eu estou ouvindo os testemunhos, estou ouvindo os casais falarem. Eu consigo absorver muita coisa através desses testemunhos. Gente que fala, que passou por várias provações na vida, dificuldades, brigas conjugais. E, gente, essas coisas, eu tenho certeza absoluta, elas não estão ligadas às coisas práticas, não. Tem um ditado que fala que a casa onde falta o pão, todo mundo briga, todo mundo tem razão. Na verdade, não é o pão que gera a briga. A coisa é mais profunda. São coisas interiores. São coisas que Deus quer trabalhar na nossa vida e não é do dia para a noite. Sabe, sentimentos do tipo, coisa de briga de casal, né? Eu posso, você não pode, eu quero, você não tem o que dizer, não tem o que reclamar. E a pessoa, ela não aprende a ceder. Ela não aprende em nenhum momento a querer caminhar uma segunda milha com essa pessoa. E fica jogando a culpa um para o outro, Aparentemente parece que o problema é pão, é falta de dinheiro, é falta de sexo, é falta de qualquer coisa. Mas a coisa é muito mais intensa, é muito mais interior. É falta do amor de Deus. É falta do perdoar. É falta do se doar. Gente, eu passei no início da minha conversão uma prova terrível com a minha esposa. A gente ficou 2 anos, os 2 desempregados. Você sabe o que é isso? Os 2 desempregados durante 2 anos. Durante um tempo eu conseguia receber o auxílio, mas quando acabou, é pela graça de Deus. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. A igreja me ajudou muito. A minha família me ajudou muito. Mas eu posso dizer para vocês uma coisa. Se não fosse Deus na minha vida, eu tenho certeza que meu relacionamento com a minha esposa não tinha durado. Porque foi o amor de Deus que prevaleceu na minha vida e na vida dela. Foi o período que a gente se manteve mais unido. Porque a gente não deixava de vir uma vez na casa do Senhor. Naquele período, estava acontecendo justamente comigo o que a pastora Andréa falou aqui do púlpito, primeiro amor. Era um processo de início de conversão da minha vida. Eu estava comendo a palavra. Eu orava, eu jejuava. Sabe aquela coisa de, as coisas estão acontecendo, está faltando, mas você não está nem aí. A paz, aquela paz que excede a todo entendimento, estava no meu coração assim, transbordante. Teve uma vez que, eu não esqueço disso, porque isso marcou a minha vida espiritual. Era um dia que eu abri a despensa de casa, não tinha nada. Abri a geladeira, não tinha nada. E não tinha um tostão. Aí a Vanessa falou, Cláudio, você não estava para receber aquele valor do PIS, PASEP e tal? Eu falei, Vanessa, isso aí eu nunca recebi, nunca tive direito a isso, não sei o que acontece, toda vez que eu meto o cartão lá na Caixa Econômica, zero, saldo zero, de nada. Aí ela, usada por Deus, Cláudio, tenta mais uma vez. De repente, eu fui. Não é que o dinheiro estava lá? Eram 500, 600 reais na época, deu para fazer uma compra boa para o mês. Então, a despensa que estava vazia se tornou cheia, a geladeira. O que eu quero dizer aqui para vocês, irmãos, quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Sabe, são tantas coisas que a gente vê na igreja, pessoas que se decepcionam e deixam de vir à casa de Deus. São pessoas que brigam e deixam de vir à casa de Deus, às vezes, porque o pastor falou um negócio que não soou direito, não venho mais na igreja. Porque o irmão olhou torto para ele, não apareço mais na igreja.
tudo pão. Pão. E Deus está dando uma instrução maravilhosa para você, e você desperdiça isso. Olha o que Jesus está falando para os discípulos dele ali. Olha, vocês se afastam de comer o fermento dos fariseus, vocês se afastam de comer o fermento de Herodes. Herodes era o imoral. O que Jesus estava falando é, não se influencie pela doutrina desses homens. Não sejam influenciados por eles. Não sejam influenciados pela imoralidade de Herodes, que matou o próprio irmão para ficar com a esposa, que matou João Batista, que fez atrocidade durante o seu reino. Não sejam falsos moralistas como os fariseus, porque eu acho que a falsa moralidade ainda é pior do que a imoralidade, é o cara querer se vestir de algo que ele não é. Prega aquilo que não vive, aquilo que não é. O que Jesus está dizendo aqui para eles e para nós essa noite, não se conformem com esse mundo, porque esse mundo é imoral e é falso moralista. E eles preocupados com pão, com a falta de pão. Jesus pegava aquele pão ali, multiplicava por 100, por 200, a hora que ele quisesse. Pão. Eu não sei o problema que você está vivendo. Eu não sei qual é a área da tua vida que você de repente acha que está problemática. Mas eu acho que está no momento de todos nós, de uma certa maneira, pararmos de lutar tanto por esses pães que nos circulam, essas nossas necessidades, que são às vezes necessidades básicas, eu sei, mas a gente olhar mais para o pão da vida. Meus irmãos, é sério isso que eu vou falar agora. Muito do que a igreja está hoje é por culpa de alguns pastores, de alguns líderes, porque ao invés de pregar o verdadeiro pão, tem falado de outros tipos de pães. Vocês entendem o que eu estou falando? Ao invés de chegar ao púlpito de suas igrejas, ao invés deles declararem que o pão da vida é o Senhor Jesus Cristo, e que a fé ela é baseada nisso, eles dizem que o teu sucesso, eles dizem que a tua prosperidade está ligada ao que você tem, ao que você é, ao que você exerce. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu sou um dos poucos, essa igreja é uma das poucas que está aqui para dizer completamente ao contrário que tem muitos pregando aí fora. Não é o que você tem, o carro que você tem que diz que você é. Não é a casa que você mora que diz quem você é. Não é o trabalho, o emprego que você tem que diz quem você é. Você é o que é porque Jesus derramou a vida dele sobre a tua vida. Por quê, Cláudio? Não sei. Por graça, por misericórdia. E você recebeu isso por fé. Às vezes a gente fala isso e as pessoas ficam apáticas. Elas querem ouvir que elas vão ser vitoriosas. Elas querem ouvir que vão ser mais do que vencedores. Que vão ter carro, que vão ter isso, que vão ter aquilo. Mas elas não querem o pão da vida. Nós precisamos, irmãos, comer do pão da vida. Em nome de Jesus. Abra aqui em João, para a gente terminar, capítulo 6. Versículo 27. Olha só o que Jesus fala para os homens que quiseram ir atrás dele por causa de pão. Não foram por causa dele próprio. Jesus ele retrucou aqueles homens porque eles foram atrás dele, porque ele havia multiplicado os pães. Eles queriam levantar Jesus como rei. Olha que Jesus fala para eles. Olha só, versículo 27, João, capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece,
mas que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. A gente tem trabalhado, a gente tem ficado tão afoito pelas coisas da vida, pelos pães da vida, e a gente esquece de buscar o verdadeiro pão que vai sustentar a nossa vida, que sustenta a nossa existência, o nosso ser. É uma agitação tremenda. Gente já acorda de manhã cedo, é um barulho de carro na rua, de buzina, e você entra no centro da cidade, você vê pessoas perplexas. Olha o que eu tenho visto de gente chorando na rua. Chorando. Principalmente mulheres. Chorando. Você vê a amargura, a angústia nos olhos dessas pessoas. Porque parece que elas tentam trabalhar por algo que nunca alcançam. E que nunca vão alcançar. Porque querem depositar a sua vida nessas coisas. Acham que tudo se baseia naquilo que elas conquistam. Mas Jesus está falando aqui, trabalhe pelo pão da vida eterna. Não trabalhe pelo pão que perece, porque a gente amanhã vai embora, meu irmão, e tudo isso vai ficar por aqui mesmo. Gerando até briga entre muitas famílias. A gente sabe disso que acontece. Brigas, e ele está falando, trabalhe pelo pão que dura a vida eterna. Olha só o que ele ainda fala aqui no versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, olha o que ele declara. É a primeira vez que Jesus se declara assim abertamente a respeito da sua divindade. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Escuta o que eu vou falar para vocês essa noite. Escuta o que eu vou falar para vocês essa noite. Se a busca de outras necessidades, de outras situações, que são até viáveis, que são até legais aos olhos de Deus, tem tirado a sua paz, o seu sossego e até mesmo a tua fé, comece a se questionar se você tem se alimentado do pão da vida. Eu vou repetir. Se aquilo que você tem buscado, às vezes até uma promessa de Deus, algo que Deus falou no teu coração que vai se cumprir, você tem feito a tua parte para isso, mas você não tem sentido paz no seu coração, você só tem encontrado impedimento, você só tem encontrado barreira, é dificuldade em cima de dificuldade. Para um momento e busca o pão da vida. Eu estou vivendo uma situação como essa, meus irmãos. Eu estou pregando para vocês, mas eu estou falando para mim também. Eu tenho tido dificuldade até de acordar cedo para orar. Mas eu coloquei um propósito, eu vou acordar, eu vou vencer a carne, eu vou vencer os meus desejos e vou buscar a face do Senhor. Se meu coração está atribulado, se o teu coração está atribulado, se você está vivendo uma vida atribulada, para analisar se está faltando o pão da vida na sua vida. E olha só, eu não estou falando de vir à igreja, não. Eu não estou falando de vida religiosa, de prática religiosa, não. Prática religiosa não vai te levar a lugar nenhum, meu irmão. Não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te levar a lugar nenhum. Vir para a igreja quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, e não ter vinda com Deus fora dessas quatro paredes, você não vai para lugar nenhum. Você não vai para lugar nenhum. Você precisa do pão da vida. Você sabe o que é isso? É como a pastora Andréa falou aqui, ela praticamente deu metade da minha pregação. Falou a metade do que eu ia falar. É você estar na sua prática diária, você está pensando em Deus. Você acorda, você pensa em Deus. Você está tomando café, você pensa em Deus. Você está lá no banheiro, desculpa qualquer coisa, você pensa em Deus. Você está no trabalho, você está digitando, está no carro, como a pastora ouviu um louvor. Aquele louvor falou no teu coração, para o que você estiver fazendo.
Se entrega aquilo, porque de repente Deus tem uma instrução para te dar. Tem algo para falar no teu coração que não vai falar através de pastor, que não vai falar através de diácono. Ele quer falar diretamente com você. Só que você está tão assoberbado pelo pão da vida. O pão, os pães da vida. Os pães que entram pela boca e tem lugar certo para sair. Agora, o pão da vida é o pão que sustenta, que alimenta. Quando você come desse pão, você se torna um com ele. Jesus, ele fala que quem não come da minha carne e quem não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Irmão, é muito mais do que você vir aqui participar da ceia. Você entende o que eu quero dizer? A ceia é importante? É, porque é uma confirmação da aliança que você fez com ele. Mas comer da carne e beber do sangue de Cristo é ter parte com ele, é ser um com ele. É ter a certeza que ele está ali pulsando no teu coração e ditando a sua vida, dando a direção da tua vida em todos os momentos. Ao invés de você entrar aqui desesperado na igreja procurando uma resposta, Deus já falou com você. Por quê? Porque você tem comunhão com ele. Você anda com ele o tempo todo. Você fala com ele o tempo todo. Como é que ele vai se negar a você? Jesus mesmo fala, aqueles que vêm até a mim, como é que eu posso negar? Se é o Pai que está me enviando, eu os recebo. Eu não tenho como apartar essas pessoas da minha vida. Se você busca ele com essa disposição, com essa fome de Deus, que deve ser proporcional à sua busca, não há como ele não se revelar a você. Não há como ele derramar sobre o seu coração a paz, a direção. Você pode estar passando o maior problema da vida, do mundo, mas se você estiver comendo dele, bebendo do sangue dele, a terra pode tremer, o mundo pode cair, mas o Senhor é contigo e você sabe disso, você tem confiança disso. É uma confiança inabalável, inimaginável. Meus irmãos, a igreja de Cristo precisa buscar mais a Cristo. A gente vive em tempos difíceis. O apóstolo Paulo fala que nos últimos dias muitas atrocidades iriam acontecer. Falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstolos, tudo isso está se cumprindo. Mas o apóstolo Paulo lhe dá uma esperança, ele diz que aqueles que são verdadeiramente do Senhor, eles não serão enganados. Eles não serão enganados. Como é que eu não vou ser enganado, Cláudio? Se você tiver parte com ele. Se você deixar ele resolver os teus problemas, confiar no Senhor, parar de picuinha, parar de disse-me-disse, parar de ficar buscando coisas que não vão te trazer às vezes nada no momento. Como é que Deus vai te abençoar, meu irmão? Como é que Deus vai te abençoar se você não libera perdão nesse coração? Você quer ser abençoado, você às vezes quer ser curado de uma doença incurável. Há doenças que a medicina já comprovou, já é comprovada pela medicina. Só há cura se a pessoa liberar aquilo que está travado na sua vida. Às vezes uma mágoa, uma decepção muito grande com pessoas. E a pessoa às vezes se pergunta, por que está acontecendo isso? Por que eu estou vivendo isso? Gente, Deus está de repente dando uma instrução para você, uma instrução simples. Libera perdão. Deixa Ele guiar a tua vida. Deixa o amor dele ser derramado no teu coração.
Enquanto Ele estiver em você, ainda haverá esperança. Porque a partir do momento que você negar essa presença dEle, misericórdia. Não se deixe levar pelas coisas que acontecem no mundo. Não se deixe levar por coisas que acontecem em certas denominações. Ouçam a voz do Espírito essa noite. Ouçam a voz do Senhor. Busque Ele de todo o coração. Eu tenho certeza que Ele não vai negar a resposta a você. Ele vai te trazer o conforto, Ele vai te trazer paz e, acima de tudo, Ele vai transformar a tua vida. Se deixa ser transformado pelo Espírito Santo. Para de ficar lutando com Deus. Se deixa ser transformado pelo Espírito Santo. Tem gente que acha que Deus é super bonde. Sabe o que é isso? Para fazer pequenos reparozinhos. Rachou aqui o vaso, vai lá, mete uma super bonde, uma colinha, tá bom. Não é isso, não é assim que Deus trabalha. Se Deus tiver que quebrar esse vaso inteiro e refazer de novo, Ele vai refazer. E vai fazer um vaso para a glória dEle, para a honra dEle. Mas você está lutando, está aqui lutando. Não, eu não perdoo. Eu não vou andar a segunda milha. Eu não vou dar minha outra face. Eu não vou fazer isso, Senhor. Para de lutar com Deus. Em nome de Jesus, para de lutar com Deus. Deixa Ele agir na tua vida, confia nele. E tudo mais Ele fará na sua vida. Confia nele. Permita ter experiências com o Senhor, meus irmãos. Permita ter experiências com o Senhor. Eu quero orar justamente por essas pessoas que não sentem essa fome e esse desejo de buscar a Deus. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente, eu não vou coibir você de nada, não vou colocar você em nenhum tipo de posição constrangedora. Você do teu lugar mesmo, eu vou pedir para que você se levante, todo mundo se levante. E aquela pessoa que realmente acha que está faltando essa fome de Deus em sua vida, eu vou pedir para essa pessoa colocar a mão no seu coração e eu vou fazer uma oração. E eu creio que em nome de Jesus, essa situação vai mudar. Porque até para você ter fome, você precisa dele. Você sabia disso? É ele que gera essa fome dentro de nós. É o Espírito Santo. Se não for a presença do Espírito de Deus, a gente não busca ele, meus irmãos. Tudo é para ele, por ele, tudo provém dele. Até a tua fé, o teu crer, é ele que te deu isso. Então a gente tem que orar. E se você realmente tem fé, um pouco de fé que você tem no seu coração, o pouco de desejo que você ainda tem no seu coração, eu vou orar. Mas depois que orar e Deus te chamar, seja a hora que for, busca Ele. Fala com Ele. Deixa Ele operar na tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida dessas pessoas, Senhor, que ainda não tiveram uma experiência contigo, que ainda não tiveram uma experiência de batismo, que ainda não tiveram uma experiência real, viva com o Senhor, que realmente comprova a tua existência nas nossas vidas. O Senhor nos dá prova disso. O Senhor já me deu N provas da sua existência. E é por causa disso, meu Deus, que eu sou guiado, eu ainda tenho fome de Ti, eu ainda tenho desejo de Te buscar. Eu sou levado, meu Pai, sempre a estar nos Teus atos. E eu te peço, meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus, há pessoas aqui que eu sei que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou. Pai, toca no coração dessas pessoas, Senhor. Que aquilo que está, de alguma maneira, embarreirando, impedindo o seu crescimento espiritual, meu Deus, em nome de Jesus, intervenha, coloca por terra, meu Deus, toda barreira, toda situação, toda agitação. Que nos momentos, ó Deus, de agitação, essas pessoas possam se lembrar de Te buscar, de ligar um CD, de ouvir um DVD, seja lá o que for, ligar o rádio,
e se deixar levar pelo teu Espírito, Senhor. Buscar o Senhor de todo o coração, meu Deus, em nome de Jesus. Cria, meu Deus, a fome, a sede, o desejo no coração do teu povo. Liberta, meu Deus, muitas das vezes da opressão do mundo que nos aflige, que nos consome. Há um lugar, Senhor, onde a gente encontra paz. Há um lugar onde a gente encontra descanso. Há um lugar, meu Deus, onde a gente encontra a vida. E esse lugar é no Senhor. É no Senhor. Pai, não sou eu que convenço. É o teu Espírito que convence. E eu peço nesse momento que o teu Espírito Santo venha agir nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor André, quer falar alguma coisa? Cadê ela? Vou aqui encerrar o culto. Meus irmãos, já são 9h35, vão em paz, entendeu? Eu aconselho a vocês a conversarem o menos possível uns com os outros. Leva essa palavra no coração, medita nela e até domingo que vem, para a glória e honra do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.